Então vamos lá. 2 Reis 6,15, você abriu? Eu vou ser bem objetivo, não vou pregar. 2 Reis 6,15. Eu falei 15,6? Perdoa. 2 Reis, capítulo 6, verso 15. Eu vou ser bem objetivo, eu não vou pregar. Mas eu quero trazer para você, para nós aqui, pensar um pouquinho a respeito de alguns princípios. A história você já conhece, mas vamos ler ela porque é interessante lê-la. E eu quero trazer alguns princípios proféticos para a nossa vida. Eu gosto disso, eu entendo que a igreja caminha nesse sentido, para que você possa meditar e lançar um olhar para a sua vida, para a sua casa, e de que forma isso pode, talvez nesta noite, você sair daqui com o coração falando, peraí, eu realmente preciso colocar em prática algumas coisas. O Felipe deu algumas chaves poderosas para nós no domingo, quem lembra? Hoje é quarta, se você não colocou em prática ainda, amanhã é o último dia, porque senão depois você não coloca mais. Então para de desculpa e vamos lá. Vamos fazer o que tem que ser feito, né? E eu quero trabalhar um pouquinho com você os princípios, 2 Reis 6, verso 15, tá aí? Posso ler? Amém? Se você estiver sem Bíblia, pega carona com alguém do teu lado. O servo do homem de Deus, todo mundo comigo? O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Diga misericórdia. Então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, que faremos? Diga, que faremos? Ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, Senhor, eu peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. E quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse, ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles. E viram. E eis que estavam dentro de Samaria, ou Samaria, se você preferir. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, meu pai, eu devo matá-los? Devo matá-los? E Eliseu respondeu, não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordene que lhes deem pão e água, para que comam e bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete. Diga comigo, grande banquete. Comeram e beberam, ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais, diga comigo, não houve mais investidas na terra de Israel. Amém? Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Cerca este lugar com a tua glória, com a tua presença, retira todo o impedimento. Nós santificamos este lugar aqui, selamos este lugar com o sangue de Jesus, e que a tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, possa ministrar no nosso coração, na vida desses que estão conectados conosco, ó Deus, através das redes sociais. Que a mão do Senhor seja sobre nós, que nós possamos aprender e praticar para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu amo essa história, gente. Eu não sei você, não sei quantas vezes você já ouviu ela, quantas pregações você já ouviu a respeito, mas eu amo essa história. Por quê? Porque essa história fala a respeito de um homem que ele tinha uma intimidade com Deus. E nessa intimidade, você consegue perceber a grandeza disso? Não sei se você consegue perceber a grandeza disso. Vem um exército contra ele, e aquele exército vem pronto para poder destruí-lo, matá-lo, prendê-lo, e ele ora e Deus deixa aquele povo cego, confunde aquele povo, e aquele povo está ali no local certo, no lugar ideal, e ele fala, não, vocês estão no lugar errado. Vocês estão na cidade errada, e ele vai conduzir eles, aquele povo, aqueles inimigos, sabendo que eles estavam ali no lugar, mas eles não tinham força de reação, e eles seguem aquele homem, e eles vão parar dentro da casa do inimigo, e ali eles são surpreendidos com algo que vem para o bem deles, enquanto tudo que eles foram ali fazer era o mal, e eles recebem o bem de volta. Você consegue perceber isso nessa história? Essa grandeza disso? Quando eu olho para essa história e eu vejo aquele menino do profeta, o moço do profeta, que ele levanta pela manhã, né? E acho meio sonolento ainda, e olha tudo, e ele fala assim, bom, vou dar uma esticada aqui agora, vou tomar um café, né? E vou pro dia. Aí ele sai da tenda dele, quando ele olha aquele exército prontinho, fala assim, lascou.
Oh, oh. Rensga. E eu olho para essa história e eu vejo que às vezes o inimigo, ele vem contra nós. Eu não sei qual é o inimigo que você está enfrentando nesse momento. Eu não sei qual área da sua vida que ele está atacando, mas nós conhecemos o inimigo que temos. Milenar, poderoso, invisível, que se move à velocidade da luz, não come, não bebe, não dorme, não descansa. E tem uma fúria contra nós. Quer destruir você, quer destruir a sua vida financeira, quer destruir seu casamento, quer destruir seus filhos, sua casa, de todas as formas. Querido, um cristão, ele não pode descansar. Um cristão não pode descansar. Jesus falou assim, ó, vigiai e orai. Vigiar o tempo todo. Nós precisamos ter esse discernimento. E eu olho para esse rapaz que ele acorda e vê aquele inimigo ali. E muitas vezes nós estamos olhando somente para o inimigo. A gente está vendo lá aquela situação na vida do nosso filho, que a gente não tem resposta, na vida do marido, da esposa, nas finanças, na vida espiritual, e você está batalhando, você está orando, você está buscando, mas você não consegue enxergar o favor, o agir, o mover de Deus na sua vida. Não sei se você consegue perceber isso como eu percebo. Eu consigo olhar a nossa vida dessa forma, a gente muitas vezes travando batalhas intensas, e tudo que a gente consegue perceber é o inimigo trabalhando para a nossa destruição. E chega momentos que a gente está, igual a palavra de Deus diz, chegada a hora de dar a luz, não tem forças para parir o menino. Tá? Aquela hora que eu não consigo mais dar um passo para resolver essa situação. Eu não consigo andar mais nessa condição. Eu não tenho mais força para isso. Eu não tenho capacidade de reação para resolver essa questão. É aquele momento que você decide entregar os pontos. Que você fala assim, ó, seja o que Deus quiser. Eu não vou fazer mais nada. Então esse menino, ele está assim, ele olha e fala assim, caramba, lascou. Então quando eu olho para esse menino e eu vejo o inimigo nos cercando, eu também percebo que 3 coisas acontecem. A primeira delas é a perda da visão. Ele só conseguia enxergar o inimigo. Ele não conseguia enxergar nada além disso. A segunda coisa que eu vou perceber aqui é que nós perdemos a coragem. A Bíblia diz que ele ficou com medo. Nós perdemos a coragem. Querido, eu não sei você, mas parece que tem momentos da nossa vida que a gente perde a ousadia. A gente leva tanta pancada, tanta ripada, tanto não, tantas pessoas passando. Eu estava conversando com o menino hoje lá que estava fazendo a negociação da sala, e ele sentado, ele falou assim, mas aqui, eu falei para ele, olha, a nossa forma de trabalhar é assim. Eu sou pastor há 18 anos, a nossa forma de trabalhar é assim, desse jeito. E nós queremos e vamos lutar para continuar trabalhando assim. Eu falei, mas pastor, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa entender que a tua forma é assim, mas aqui nessa terra não é assim. Aqui nessa terra é diferente. Aqui nessa terra é... E aí ele foi falando. Eu falei, mas nós não somos assim. E nós temos uma cultura. E a nossa cultura é uma cultura do céu. E aonde nós chegamos, nós plantamos a cultura do céu. Não aceitamos a cultura de Satanás. Nós não aceitamos uma cultura que é baseada na mentira, no engano, que é baseada na idolatria, que é balizada, que é estruturada na imoralidade sexual, no pecado, em falsas crenças, em ideologias contra os preceitos. Nós não aceitamos isso. Nós temos uma cultura que vem do céu, nós temos um Deus vivo que cuida de nós, nós temos um Cristo Jesus que morreu na cruz por nós, nós fomos resgatados da nossa maneira de viver para uma nova vida e nós precisamos testemunhar isso por onde formos. Nós somos assim, esse é o evangelho que nós pregamos. Se as pessoas não conseguirem perceber em nós algo diferente e o Jesus que nós falamos, alguma coisa está errada conosco. Não é com o evangelho. Porque o mesmo Jesus que era lá desde os tempos eternos, que foi na cruz do Calvário, é hoje e continuará sendo. Ele não mudou. Essa é a nossa identidade cristã, amém, queridos?
Mas aí a gente vai e a gente fica com medo. A gente perde a coragem. A gente perde a coragem de conversar com o outro, de sentar e falar, peraí, vamos resolver essa questão. Vamos tratar esse assunto. A gente perde a coragem de avançar, perde a coragem de fazer o que tem que ser feito. Esse rapaz estava com medo. Uma terceira coisa que eu percebo quando o inimigo nos cerca é que nós perdemos a nossa identidade. Nós deixamos de saber quem nós somos. E quando eu falo em perda de identidade, eu gosto de lembrar muito da história de Noemi. Noemi está lá no livro de Ruth. Noemi significa agradável. E Noemi, ela era casada com um homem chamado Elimeleque. Ela tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Há uma fome na terra de Belém. Por causa da crise, eles mudam, porque quando as crises vêm, a gente muda, porque a gente quer encontrar soluções, né? E ela muda, eles mudam, vão para a terra de Moabe. Lá Elimeleque morre. Os filhos dela se casam com Ruth e Orfa, você já conhece a história. Os meninos morrem também, ela agora está desamparada, ela decide voltar, Orfa volta para a casa dos pais, Ruth acompanha ela, faz uma aliança com ela, volta para Belém. Quando ela chega em Belém, porque ela ficou sabendo que Deus tinha abençoado Belém, Belém significa casa do pão, e ela chega lá e as pessoas falam para ela assim, essa não é Noemi? Ela diz, não me chamem Noemi, me chama Mara, porque o Todo-Poderoso me tem afligido. Mara significa amarga. A gente sem perceber, querido, as guerras, as lutas, as batalhas, elas vão nos amargando e nós vamos perdendo a nossa identidade. Eu sou um homem alegre, eu sou um homem feliz, eu sou um homem que eu tenho prazer em viver. Enquanto o louvor ministrava aqui, eu estava ali pensando no conceito de adoração. Quando você traz teu dízimo e a tua oferta para cá e coloca aqui, você está entregando algo que é seu, não é isso? Está entregando algo, você está adorando a Deus com algo que é seu. Agora, quando você está fazendo a sua adoração a Deus, nesse momento que nós temos de adoração, que você está adorando a Deus, a palavra adoração aqui, ela dá o sentido de face a face. A raiz dela é beijar. É como se você estivesse beijando Deus. Então essa adoração que você faz, essa entrega, você é o sacrifício. Você é a própria oferta. E por isso agrada o coração de Deus. E a gente vai perdendo a nossa identidade, vai perdendo a nossa forma de ser cristão, de ser alegre, de ser feliz, de brincar, de rir. E um dia você acorda, aquela pessoa que está do teu lado, você tem momentos alegres, mas a maior parte do tempo é culpando, acusando, criticando, brigando, discutindo, cobrança. Não dá. Não dá. Não dá. Realmente não dá. Nossa identidade não é essa. Tem que chamar a pessoa e falar assim, peraí, vamos sentar aqui? Eu me lembro de um momento, posso expor? Eu me lembro de um momento que eu sentei com o Igor, que eu falei para ele assim, ó, você tem o direito de escolher se você quer andar comigo ou não, mas quem decide amar você sou eu, e você não pode me impedir de te amar. Você lembra disso? E eu te amo. Então é isso, é você olhar para a pessoa e falar assim, olha, vou falar uma coisa para você, de verdade, eu não quero esse ambiente na nossa casa. Eu amo você, eu quero ser feliz, quero ser alegre. Nós temos uma identidade que Deus nos deu. E dentro dessa identidade há alegria, a paz, a vida. Amém, queridos? Eu gosto disso. Essa história mostra para nós a forma como devemos tratar o nosso inimigo. Essa história aqui que a gente leu, ela mostra como a gente precisa tratar o nosso inimigo. E a vontade que às vezes que nós temos contra o nosso inimigo é a mesma que o rei tem, não tem? O rei estava parecendo um menininho aqui, né? O rei chega aqui, está parecendo um menino, o profeta chega com o exército da Síria e ele olha e fala assim, posso matar? Posso matar? Não é que tem vontade de fazer isso? Ai, Deus, eu posso matar, Deus? Deus, deixa eu dar um chute? Posso dar uma pedrada? O salmista fala assim, Deus, por que o senhor não levanta um e pega os meninos dele e dá com a cabeça deles na pedra? Não é verdade? Não tem hora que dá vontade de matar mesmo, de apertar o pescoço. Fala, pastor, esse negócio aí é meio mórbido, essa história aí. Mas a Bíblia é assim mesmo, querido. Ela fala para nós das nossas vontades internas que a gente sabe. Dentro de você tem um vulcão que você tenta controlar ele todos os dias. Dentro de você tem uma ira que você fala assim, eu preciso matar ela, senão ela me mata. Todo dia. Principalmente no trânsito.
Quando você quer usar o banheiro e o outro está demorando. Pá, 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 pá! Tá achando que só tem você nessa casa? Não é assim? Oh, Jesus! Pode matar, pode matar! Interage aí, fala com teu irmão assim lá, pode matar. Oh, Deus! Cuidado com a resposta. Credo. Cuidado com a resposta, né? Pois é, o profeta fala para ele exatamente isso. Fala assim, não pode. Não pode matar. Então eu aprendo alguns princípios aqui, bem rapidinho. O primeiro princípio que eu aprendo aqui é que essa história ela fala para nós de um novo olhar sobre o mesmo olhar. Como é que é isso, pastor? É você olhar para aquela pessoa que você olhava para ela com ira, com raiva, com ódio, com desejo de vingança, e você decide olhar para ela com um olhar de amor. Que você decide olhar para ela e falar assim, eu vou amar você. Eu vou investir em você. Eu vou acreditar em você. Mas pastor, até quantas vezes? Bom, essa conversa Pedro teve com Jesus. Jesus falou para ele até 70 vezes 7. Então não faz pergunta difícil para o pastor. Olhar para a sua história, olhar para o seu casamento de forma diferente. Um outro olhar para o mesmo olhar. Você vai chegar lá na tua casa, é a mesma casa. Você vai olhar para o teu marido, é o mesmo marido. Vai olhar para a tua esposa, é a mesma esposa. Vai olhar para os teus pais, é os mesmos pais. Vai olhar para os teus filhos, é os mesmos filhos. Mas você vai olhar com um olhar diferente. Isso é um princípio de Deus. A Bíblia diz que se a luz que há em nós, ela for treva, quão grandes trevas serão. Jesus, a ensinar esse princípio do olhar, ele diz assim, olha, antes de você olhar para o cisco que está no olho do teu irmão, olha para a trava que está no teu, o tamanho da árvore que está no teu. A gente mudar esse olhar nosso e perceber no outro, não o que eu estou vendo, mas o que Deus vê. Esse olhar de falar assim, peraí, eu preciso amar. Está me maltratando, está me fazendo mal, está me judiando, mas eu preciso amar. Porque, queridos, Jesus, ele é o nosso exemplo, sim ou não? Ele é o nosso modelo. Eu gosto daquela canção do Fernandinho que diz assim, tu és meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, né? Eu gosto disso. O que Jesus é o teu? Quando a gente faz a prova de teologia faz uma pergunta assim, o que é Jesus para você? A sabatina pastoral. O que é Jesus para você? Então Jesus é o meu tudo. Ele é meu modelo, meu exemplo, ele é meu salvador, ele é meu amado, ele é meu cheiroso, ele é meu querido, não é isso? Jesus é o nosso tudo. E se ele não for, algo está errado em nós. Então, se ele é, eu preciso ser exatamente como ele é. Então, quando ele olhou para nós, ele viu algo em nós de valor, amém? Se você perguntar qual é o valor do meu irmão que faz isso comigo para Jesus, é só olhar para a cruz. Essa é a resposta. O segundo princípio que eu percebo aqui, que esse texto mostra para nós, porque o menino, o profeta olha para ele e fala para e ora a Deus, fala assim, Deus, abre os olhos dele para que ele veja. Ele está olhando para o exército do inimigo. E quando os olhos dele são abertos, ele consegue perceber o exército que está do lado dele. E ele vai perceber então que maior são os que estão conosco do que os que estão com o nosso inimigo. Então tem muito mais coisa do nosso lado, em nosso favor, para vencermos do que para nos derrotar. Amém? Um novo olhar sobre o mesmo olhar. A segunda coisa que eu vou perceber
ela fala sobre o princípio da compaixão. É aquele momento que você precisa decidir, né? Você precisa decidir o que você vai fazer com o teu inimigo. Posso matar? Posso matar? Não. Não pode. Isso é compaixão. É você olhar para o outro e decidir que você tem o poder de matá-lo, mas você vai investir na vida dele para a vida. Esse é o princípio da compaixão. Eu vou fazer algo por ele ao invés de destruí-lo. Ontem eu conversava com uma pessoa e a pessoa me falava a respeito de alguns pontos conflitantes dos últimos meses, né, dos últimos anos, que alguns de vocês acompanharam. E a pessoa falou assim: mas pastor, tem algumas pessoas que têm falado muito mal a seu respeito. Falei: mas isso é problema delas, não é meu. Porque eu sei quem eu sou. Falei: e essas pessoas, elas nunca vieram conversar comigo. Então quando alguém vir falar para você a respeito de mim, fala para ela: você já conversou com o pastor Edson a respeito disso? Porque eu acho que esse é o princípio bíblico, sim ou não? Eu falei para ela, e ela falou: mas e o senhor? Eu falei assim: eu me recuso a falar. Ela falou: por quê? Eu falei: porque eu sei que um dia vai haver uma prestação de contas. E eu tô fora. Eu tô fora. Eu quero chegar naquele dia lá e já falar assim: pode passar, pode passar. Você não, você para. Se nós temos uma conversa, eu tô fora. Eu tô fora. Eu quero seguir em frente. Eu quero continuar amando. Eu quero continuar preservando aquilo que há de bom em mim, amém? Glória a Deus. Isso não significa que você não vai conversar sobre as histórias feias. Você vai conversar sobre as histórias feias da vida da gente, tem muitas, né? Mas você não precisa agredir ninguém quando você conversa sobre as histórias feias. Compaixão, amém? Você recebe isso para a tua vida? E um último princípio que eu aprendo aqui nesse texto, para a gente poder orar, é sobre generosidade. A Bíblia diz que a alma generosa, essa prosperará. Não é? Eu vivi momentos em que eu e a Tânia não tínhamos, financeiramente, nós estávamos vivendo momentos bem delicados no Brasil. E eu chamava ela e falava para ela assim: nós vamos fazer uma oferta. Ela falou: mas não tá. Eu falei: é agora, nós vamos vencer a crise com a generosidade. Nós vamos abençoar. Nesses momentos eu desafiava a mim mesmo. E eu via os milagres, a provisão de Deus. Nesse momento aqui, o rei pergunta para o profeta: o que eu faço? Ele fala assim: ó, dá comida para eles. E o rei faz um banquete para o inimigo. Um banquete. Sabe aquele momento que você está com raiva do teu maridão? Aí você faz assim: ó, prepara uma mesa para ele. Pastor, você ficou doido. Não, é o que a Bíblia está ensinando. Aquele momento que você está com raiva da tua esposa, né, que você está lá com a situação lá dentro de casa para resolver, crie um ambiente de festa, crie um ambiente de alegria, expresse generosidade. Amém? E por quê, pastor? Porque existe um momento que a gente tem que colocar um ponto final nas coisas. Esse texto ele vai dizer que a partir daquele banquete e da decisão de amar aquele exército, eles voltaram para sua casa, voltaram para os seus filhos, para suas famílias, e nunca mais houve guerra. É uma decisão que muda a história. Amém? E essa história, para nós encerrarmos, abra sua Bíblia em Romanos 12, verso 19, Romanos 12, 19. Romanos 12, 19, tá aí? Amém? Essa história, para encerrar então, ela é sobre escolhas, sementes e colheitas, né? Amém? Porque o que eles escolheram disso aqui foi o quê? Paz. Amém? Romanos 12, 19, posso ler? Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Faça o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto,
você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém?